Bom, Não deu então. certo nada que a gente tinha gravado da outra vez, é isso? Não, não deu, não, porque você se lembra que tinha muito vento nesse dia? Que a gente ficava assim como um pouco Lembro. de frio? Bom, então, o vento fez que todo o áudio ficasse ruim, porque só se escuta assim como o vento por trás, e é uma pena, porque a gente fez uma entrevista ótima, né? Mas desculpa, Não, tudo desculpa. bem. Eu deveria ter pensado nisso, mas eu achei que o microfone ia funcionar. Mas, mas Deixa eu procurar um lugar que eu consiga se sentar, né? ficar com o carregador. Ah, pronto, achei. Agora vai. Oi. Perfeito. Bom, então vamos voltar com as perguntas e agradeço muito o tempo e a boa vontade e a sua disponibilidade. Realmente, eu agradeço, até porque eu sei que esta semana, semana anterior, são tempos assim muito corridos no Brasil, né? Muita Ai, sim, coisa. a gente tá em plena eleição, assim. Deixa eu ver. Ai, Exatamente. meu Deus. Exatamente. Bom, então, eu gostaria que você me falasse um pouco sobre a relação entre a sua história de vida pessoal e o seu trabalho. Como é que a sua história pessoal influencia o seu trabalho e vice-versa. Ai, eu acho que. Tá dando pra escutar? Uhum, sim. Eu acho que a principal influência mesmo, acho que tá vindo alguém. Foi na virada, quando eu entrei na universidade mesmo. Acho Uhum, que foi uhum, quando mudou tudo pra mim, assim. Ai, uhum. peraí, acho que tem muita gente aqui, peraí. Gente, eu tô super procurando um lugar pra. Gente, eu tô mega procurando um lugar ainda pra ficar coisa, porque ali tá Sim. fazendo o barulho da. Ali não tem lugar onde sentar. Não, eu vou sentar por uma cadeira aqui. Será que fica estranho se eu pôr uma cadeira aqui? Porque eu tô carregando. Será que eu posso ficar aqui? Será que. Vai agora. Ai, meu Deus, tá falando muita gente. Uhum. Então, quando eu entrei na universidade, acho que foi o grande boom, porque. é, Você vai usar aqui? Ah, mas não tem problema. Se quiser, eu posso sair daqui. Ah, tá bom. Mas eu fico de olho. Eu acho que foi o choque, assim, porque eu morava numa cidade do interior, eu era, tipo, vivia numa família de maioria de mulheres, mas ainda. Oi. Mas ainda no interior, que eu acho que é uma coisa do tipo totalmente diferente de você ir para uma cidade que tem muitas pessoas, como Campinas, mas que ainda é uma cidade que não é como São Paulo, que não é uma capital, e que ainda tem uma lógica, acho que de organização que é muito do interior, Uhum. no sentido de organização social. Então eu acho que as pessoas ali, elas são muito menos abertas a determinados debates, assim. Pelo menos era o que eu senti, acho que as coisas ficavam muito mais camufladas, né? Uhum. E aí, eu acho que quando eu entrei na universidade, e aí eu me deparei com algumas coisas, principalmente no debate de gênero e debate de raça, que eram muito atrasadas, eu acho que foi o meu choque, assim. E que foi quando eu comecei a me entender como uma pessoa que deveria falar sobre isso. Não foi uma coisa pensada, acho que foi uma coisa muito orgânica, acho que foi uma coisa muito natural. Não foi uma coisa do tipo, eu preciso fazer isso, eu preciso falar sobre isso. Aconteceu naturalmente, exatamente porque o lugar ali, a lógica ali era realmente muito violenta e muito da ausência mesmo de mulheres negras, da ausência do debate sobre raça, do debate sobre Uhum. gênero e das pessoas fortalecendo uma lógica do tipo, por exemplo, vagas de estágio só para mulheres, assim, ou só Uhum. para homens.
e achando tudo isso normal, assim, isso em 2012, assim. Então, eu acho que ali foi a união do que eu era e com a relação de falar sobre ativismo. Acho que ele foi meu grande start, assim. Uhum, uhum. E nesse sentido, onde como você reflete sobre o começo do seu trabalho, como você pensou nesse momento o feminismo para você? O que era o feminismo e o que é agora o feminismo para você? Eu acho que no começo eu era muito uma pessoa que não pensava, tipo, eu me entendi, eu comecei a ver grupos feministas, principalmente nas redes, assim, eu comecei a entrar em grupos, ler textos e querer Uhum, saber mais. Mas eu era uma pessoa que eu me via como feminista, mas eu não era uma pessoa que me engajava, por exemplo, a ir mais entender vertentes, entender lugares, entender questões. Eu era mais uma pessoa que entendia que o feminismo era importante. uhum, E aí uhum, depois, tá, mas eu acho que é muito importante esse processo. Acho que ninguém começa já sendo uma grande feminista que já sabe tudo. Acho que você geralmente começa entendendo que não, você não deve ser violentada por ser mulher. Não, você não é menos porque ser mulher. Uma coisa mais uhum, básica. E aí você vai se aprofundando, ou às vezes não, dentro do que você entende que é um debate necessário para você. Eu acho que no meu caso, como envolvia a questão de gênero e raça, invariavelmente eu comecei a procurar muita coisa, a ler muita coisa, a querer saber muita coisa. E acho que isso foi muito bom, assim, no sentido de hoje eu me ver muito mais madura nessa minha visão enquanto feminista, assim, uhum, uhum. mas não me arrepender do que eu tinha feito naquela época. Acho que tudo que eu fiz foi necessário. Claro. E então, nesse sentido, você acha que o seu principal foco de intervenção são questões de gênero e raça, pensando desde o feminismo, como é essa relação forte, né? Acho que sim, acho que total, acho que desde o começo, porque foi muito pautado no meu estar na universidade que eu entendi que ele era machista e racista, ele era duplo, eu não conseguia separar as coisas. Então, desde o começo eu já meio que compreendia que as duas questões eram muito importantes, mas eu ainda Uhum. não sabia como agir em relação a elas, assim. Acho Hum. que eu fui melhorando as minhas ferramentas conforme o tempo e fui aprendendo, inclusive, a usar as redes sociais nesse sentido. Uhum, uhum. Nesse sentido, como você acha que é a relação entre o, a teoria de ser o trabalho acadêmico e a prática da militância? Eu acho que as duas coisas não se anulam, eu acho que é muito Uhum, perigoso a gente anular as coisas, mas eu acho que, por exemplo, as redes sociais tiveram um papel muito importante em popularizar questões, em uhum, pegar questões que antes eram muito debatidas na academia e possibilitar que pessoas tivessem acesso a esses debates sem precisar estar na academia. com Eu certeza. acho que as duas coisas não se anulam, assim. Acho Uhum, que a gente está invariavelmente conectadas em relação a isso. Tanto que tem muitas mulheres que atuam nas redes, nas ruas, tem muitas mulheres que atuam nas redes e na academia. Na academia ou nas ruas, ou na academia e, sei lá, você tem uma relação, tipo, que você pode estar na academia, nas redes e nas ruas, assim. Acho que tem uma uhum, uhum, possibilidade. Acho que tem muita gente fazendo muitas coisas. Eu não acho que as coisas se anulam. Mas eu acho que, no meu caso, eu usei muito mais as redes, assim, desde o uhum, começo, porque eu estava muito isolada, assim, na universidade. Acho que essa é a palavra mesmo. com E por certeza. conta desse me sentir sozinha, eu acabei usando muito mais as redes sociais e aprendendo a fazer as redes sociais a minha ferramenta no sentido Uhum, de possibilitar impactos, assim. Eu acho que eu tive dimensão disso quando em 2015, a gente fez o boicote do Itaú Cultural uhum, e foi tudo virtual, foi por meio de um evento. A gente boicotou uma empresa, uma instituição, porque eles estavam fazendo saúde, blackface. Ai, obrigada. saúde. Eles estavam fazendo blackface. Eu acho que esse boicote foi muito significativo porque a gente fez tudo virtual, mas Uhum. tudo teve um impacto no real. Uau. E aí eu acho que é isso, a gente precisa parar de achar que o virtual não impacta o real e vice-versa. Uhum, Hoje em dia, as estações das mulheres que foram para as ruas e que
ontem, que foram falar ele não pro Bolsonaro. Tudo começou nas redes, assim, tipo, no grupo Uhum, de Facebook, nos eventos de Facebook, e não quer dizer que isso não mobiliza, sabe? Acho que a gente tem que aprender a usar isso a nosso favor, inclusive para alastrar mais alguns debates e algumas movimentações que antes eram muito mais difíceis sem essa possibilidade de conexão que a internet possibilita. Eu com acho que certeza. tudo está conectado. E nesse sentido, você acha que, como é a questão da linguagem que deve ser usada nas redes, é, talvez o contrário da linguagem que é usada na academia ou em questões assim mais teóricas, como você acha esse balance? Olha, eu acho que, por exemplo, muitas vezes eu leio alguns textos que são mais acadêmicos, e aí basicamente eu me sinto no papel, às vezes até de tentar transformar eles numa linguagem mais acessível, sabe? Eu Uhum, acho que isso é importante. Eu acho que a linguagem da academia é uma linguagem que ela é acadêmica, por si só, e que não é todo mundo que vai compreender, que vai conseguir entender, mas às vezes o que está sendo dito é muito mais simples. Então a gente pode usar exemplos mais simples, exemplos mais comuns e populares, que podem uhum, comunicar melhor. Então eu acho que comunicar melhor no sentido de comunicar mais gente, né? Porque eu acho uhum. que são linguagens distintas, mas que não se anulam e que não e que o que está sendo dito na academia pode ser dito para o grande público se a gente pensar a nossa linguagem. Eu acho que pensar a linguagem é uma coisa muito, muito importante, sabe? E Com eu certeza. acho que as pessoas às vezes negam muito que a linguagem é algo que a gente não pode adequar e com essa adequação alcançar às vezes muito mais pessoas, assim. Acho que a gente Uhum, tem responsabilidade nesse sentido. E eu acho que querendo ou não as redes sociais, porque às vezes são textos mais simples e mais rápidos, você consegue tipo, comunicar muito mais gente do que você imagina, sabe? uhum, uhum, eu concordo. E qual você acha que são os desafios nesse sentido, para uma construção que seja, que possa se manter através do tempo, né? Porque o que acontece muitas vezes com as redes sociais é que elas são muito úteis e muito efetivas na mobilização num momento concreto, né? E depois é difícil construir a partir disso, talvez, uma questão mais estável ou mais crítica. Eu acho que a gente não pode confundir o lugar da rede com o lugar da academia, sabe? Uhum, uhum, Acho que são lugares totalmente diferentes, assim como a gente não pode confundir o lugar das redes com o lugar da rua, de estar nas ruas se manifestando. Acho que uhum, são ações diferentes, são ações complementares. Eu uhum, acho que a gente tem que entender a rede como um lugar de comunicação, de agitação, de uma coisa rápida, de uma coisa que flui, de uma coisa que mobiliza e que atinge gente. com Acho certeza. que é um lugar da mais de agregar, assim, de Uhum, engajar uhum. pessoas, agregar pessoas. Não necessariamente é um lugar de aprofundamento teórico e de análise teórica em cima de alguns temas e questões, assim. Acho que é mais um lugar de informar, de uma forma Claro. muito mais simples, prática e rápida. E aí, a partir dessa informação, você mobiliza pessoas. Uhum, Você pode ter ações que vão desde pessoas que resolvem estudar isso de aprofundamente, pessoas que revêem seu modo de agir, pessoas que informam para outras pessoas, pessoas que, que se interessam por um tema. E aí, uhum, acho que você, enquanto pessoa que está atuando nas redes, você não tem muito controle sobre o que as pessoas vão fazer em relação ao que você está fazendo, o que você está escrevendo. Mas eu acho que não deixa de ser um lugar de comunicar invariavelmente até o que você acha dentro de uma estrutura em que, pelo menos no Brasil, mulheres estarem pensando sobre qualquer coisa, eu acho que ainda é muito difícil a gente ter um espaço legitimado para dar opinião, para uhum, uhum. pensar, para agir politicamente em campos como do próprio feminismo, assim. Claro. E nesse sentido, como você vê o movimento feminista atual no Brasil, tendo em conta o contexto político e como você pensa que está agora e como pode evoluir ou não, no futuro?
Eu acho que as mulheres estão tendo muito mais participação política do que as pessoas imaginavam. Acho Uhum, que nesse sentido, a popularização do feminismo, a popularização das ações feministas e das próprias figuras feministas foi muito positiva no sentido de é, trazer mais mulheres para essa luta, sabe? Trazer mais uhum, mulheres conscientes desse assunto. E essas mulheres estão se movimentando politicamente. Acho que, invariavelmente, a nossa ação, a participação política, ela foi muito afetada tanto pelo golpe quanto pela morte da Marielle. Acho que uhum, são dois fatores que afetam muito a participação das mulheres brasileiras na política. Porque a primeira presidente eleita, no caso uma mulher, passou por um golpe, uhum, que foi um golpe extremamente vergonhoso e absurdo e injustificável, e a morte de uma vereadora que era assim proeminente nas suas ações, no seu estado, no seu fazer político, que 6 meses depois a gente não sabe quem foi, porque foi e como foi, sabe? A gente só uhum, sabe que ela morreu. Então a uhum, gente sabe. Desculpa, imagina, pode passar aqui. A gente sabe o quão perigoso acho que é o fazer política, o estar na política sendo uma mulher, né? uhum, Falar uhum, sobre protagonizar o lugar político. Acho que a gente está protagonizando no sentido de ir para as ruas e dizer não, mas ainda a gente vê entre os candidatos e até entre as pessoas que têm mais chances de vitórias em vários cargos, como os homens ainda predominam uhum, uhum, do estar na política institucionalmente. Assim. E como a gente ainda é colocado no lugar do apoio, do engajamento, da mobilização. Assim. A gente está carregando, como sempre, as coisas nas costas. Eu acho que, de um lado, é muito positivo ver que as mulheres estão ainda engajadas e que a gente tem um poder decisivo, que a gente aprendeu a usar as comunicações a nosso favor para engajar outras mulheres. Mas do outro, eu ainda acho que é muito negativo que em 2018 a nossa participação institucional política ela ainda seja afetada e pequena e pouco uhum, apoiada. Os candidatos, muitos falam, ai, eu apoio as mulheres, eu quero o voto das mulheres, ai, eu estou aqui pelas mulheres. Mas dificilmente a gente vê até mesmo dentro dos partidos um apoio sério e coerente em relação à participação feminina. Assim. Acho que o nosso fazer uhum. político ainda é muito negado e negligenciado, assim. Acho que, acho que isso um problema muito sério no Brasil, assim. Mas, invariavelmente, acho que a gente está somando coisas positivas e eu entendo que, infelizmente, nós mulheres corremos muito risco, dado a violência que está posta. A gente tem pessoas, não só o presidenciável Bolsonaro, com suas falas absurdas sobre o lugar da mulher na sociedade como um Uhum, todo, mas acho que também falas absurdas de quem vota nele, falas absurdas de quem apoia ele, no sentido de qual é o lugar da mulher, o que é uma mulher bonita, o que as mulheres podem ou não fazer. A gente tem pautas ainda que são muito sensíveis, como por exemplo a pauta do aborto, que ainda a gente, cada vez mais, invariavelmente, ela se distancia, dado o retrocesso nas opiniões e até nas figuras políticas que estão sendo vistas como representantes legítimos. A gente está vendo uma pessoa que sequer respeita o mínimo de direitos humanos, assim, uhum, sendo uhum, endossado. E a gente vê uma grande porcentagem de homens apoiando esse candidato, homens que aqui em São Paulo e em outras cidades ficam fazendo símbolos de armas para gente. Nós estávamos na manifestação e os homens fazendo assim, ó. Então, uau. o risco que a gente corre em sendo mulher, porque eles não querem que a gente fale, eles não querem que a gente vá para a rua, eles não querem Uhum, que a gente decida uma eleição. Acho que tudo corre risco, dada a atual conjuntura. Até mesmo da gente rever se realmente vale a pena mulheres brasileiras votar ou não, sabe? Porque se as mulheres uhum, hoje estão decidindo a eleição, por que que não se pode colocar em questão, em xeque, se a gente tem capacidade mesmo de decidir, de votar? Eu não duvido muito, acho que as coisas, quando a gente fala em retrocessos, acho que inclusive para pessoas negras, para mulheres, para grupos que já são vulneráveis, o risco é ainda maior da perda básica de direitos, assim, que foram conquistados invariavelmente muito recentemente. Assim. uhum, uhum.
E nesse sentido, você vê que as questões levantadas e as demandas levantadas pelas mulheres atualmente no Brasil têm semelhança com questões levantadas por grupos feministas em outros países? Eu acho que a pauta do aborto, por exemplo, é uma pauta muito Uhum, sensível, assim, das mulheres, principalmente na América Latina, assim. Acho que a uhum, gente vem uhum, de uma tradição religiosa muito forte, onde a igreja e o Estado sempre estiveram muito relacionados, e invariavelmente as pessoas se colocam numa posição de sempre muito religiosa, é uma tradição ainda. Então é uhum, muito difícil na América Latina você tratar alguns temas que são de extrema importância e de direitos básicos, como o direito ao aborto, e não ver uma resistência e uma certa violência de pessoas e uma certa resistência até mesmo de políticos, porque os políticos não desassociam o seu fazer enquanto trabalho, enquanto pensar a sociedade, das suas uhum, opiniões ligadas ao seu próprio posicionamento religioso. Assim, as pessoas não separam as coisas. A gente fala que o Estado aqui no Brasil é laico, mas a gente tem um candidato mesmo que ele vai para todos os debates com a Bíblia na mão. Então, uhum, assim, a gente tem um laico que ele não é laico. com Só certeza. não pode ser de religiões de matrizes africanas. De resto, tudo bem. Uhum, Então, acho que são pautas que são sensíveis, mas que, infelizmente, não tendem a avançar na atual conjuntura, mesmo que esses governos mais de extrema direita sejam eleitos, mesmo que não que se venha o oposto, eu acho que são pautas que ninguém quer mexer, porque sabe o quão elas são sensíveis e capazes de colocar pessoas e mudar a perspectiva da visão das pessoas sobre um governo. Assim. Aborto é uma uhum, pauta que uhum, eu acho que a gente é uma pauta que nós feministas a gente tem que tratar e teimar nesse assunto, mas ainda é uma pauta que é muito difícil, porque a gente sempre fica num discurso muito moralista, muito do tipo, eu não faria um aborto, mas, ou uhum, eu não sou ninguém a favor do aborto, a gente é a favor do direito das mulheres. A gente não tem coragem de dizer que se a mulher quiser, foda-se, porque como ela vai fazer um aborto e ela tem uhum, esse direito. com Se certeza. ela gostar de fazer um aborto, também é um problema dela. Se ela não gostar, também, sabe, a gente não tem. A gente sempre fica tentando fazer com que essas pessoas se sensibilizem e muitas pessoas não entendem. Aqui acho que no Brasil a gente tem muita essa dificuldade que as pessoas não vão se sensibilizar pelas Uhum, pautas que dizem as mulheres. Não claro. adianta. É uma pauta que é Uhum, nossa, que a gente vai comprar briga e quem quiser ir junto vai, quem não quiser, infelizmente, vai estar do outro lado. Eu acho que a gente tem que ter muito claro isso. Na atual conjuntura, as pessoas estão falando muito sobre polarização. O Brasil nunca foi um país unificado. Sempre foi difícil para quem é minoria, sempre foi violento, sempre foi agressivo. A questão, acho que para mim hoje, é que as pessoas não têm vergonha de ir na rua pedir a volta da ditadura. Dizer que a uhum, gente vai, uhum, dizer que vão matar a gente, fazer arminhas com as mãos. Mas nunca foi diferente, no sentido de que as pessoas sempre tiveram, muitas pessoas aqui sempre tiveram um viés conservador, que a gente ainda é um país muito colonial, invariavelmente. Assim. uhum. E para finalizar, eu gostaria muito que você me contasse mais um pouco dos seus projetos atuais, assim como os projetos futuros para este ano, o próximo, para a gente saber mais sobre isso. Eu agora estou muito assim, acabei de escrever um texto num livro, um Uhum, livro que analisa esse processo da política enquanto a política do ódio, enquanto uma premissa, ódio uhum, como política, acabou de sair. Eu acho que vai sair ou nesse final de ano ou no próximo começo de ano um livro também que eu escrevi um texto sobre o feminismo negro, fazendo uma análise de como o feminismo negro está muito, o boom do feminismo negro brasileiro está muito relacionado com as redes sociais uhum, e uhum, focando no meu próprio livro e estou organizando
organizando, não, dando uma bela editada num outro trabalho sobre o intelectual negro brasileiro, que eu quero transformar essa ideia, penso em deixar ele num livro mais artístico sobre as contribuições dele, que é a tese do meu parceiro, que eu estou Uhum. agora trabalhando para um viés mais artístico sobre a vida do Uau. Abdias. Eu Uhum. tô tipo nesse sentido de produzir coisas, mas também de entender que a gente tem estética, cultura, música, livros, uma série de ferramentas que a gente precisa aprender a usar, acho que Uhum. potencializar para comunicar, assim, acho que a gente está muito ligado ainda no sentido de comunicar nas redes, mas a gente precisa começar a produzir outras coisas, assim, Uhum. produzir no sentido de retomar essa produção que muitos intelectuais pensavam que é uma, uma comunicação, uma interação, um engajamento que ele perpassa outras fronteiras, não fica só no campo da escrita. Assim. Eu acho que esse é um foco que eu tenho agora para 2019, inclusive de desenvolver, estudar desde que seja história da arte estética, para começar a entender possibilidades de comunicar de outra forma. Eu acho que eu estou muito engajada Uau. nesse sentido. De mesmo no meu livro, de não fazer uma coisa muito ativista. Eu nunca quis escrever um livro ativista. Eu queria muito comunicar de um outro jeito, fazer uma história, Uhum. como uma Uhum. história que seja um peso do textão do ativista. Porque eu acho que é tão importante, mas ao mesmo tempo eu acho que é tão importante a gente começar a mudar, começar a ampliar as formas de comunicação para a gente, inclusive, atingir e mobilizar mais pessoas, assim, dentro do que a gente acha que é a nossa luta e do que é necessário. Acho que é Uau, isso. que bom. Uau, eu quero muito ler os seus novos textos, na verdade, Eu vou te realmente. mandar a foto do livro, vai ser Sim, o lançamento sim, hoje. Eu vou sim. te mandar É, agora. me envia e até depois eu peço para aqui para a biblioteca comprar os livros, que eles compram os livros e trazem para aqui, então aqui Vou te mandar pode. ele, se quer ver. Peraí, deixa eu ver Perfeito. se consigo. Eu Sim, vou eu te quero mandar. Ai, muito. meu Deus. Eu vou te mandar quando eu estiver já saindo. Perfeito. Sim, sim, sim. Que bom. Bom, muito obrigada. Eu realmente agradeço muito o tempo, a boa vontade. Eu já também enviei o outro áudio, então, com uma entrevista mais longa. Então, acho que as duas entrevistas nossas são muito material e muito importante para que possa estar visível também o que está acontecendo no Brasil, aqui, desde aqui, como a vozes assim, como próprias, né? Então, agradeço muito. E me envia toda a informação dos livros e deixe outro que vai sair do feminismo negro, que eu também fico super É um interessada. livro sobre feminismo, a onda atual do feminismo, que é a onda Uhum, das redes, das hashtags. uhum, isso. Esse livro vai sair, acho que ou no começo do ano ou final do ano, assim. Era para ter Uau, saído já no começo desse ano, mas eu acho que ele está postergando ainda porque todo ano acontece uma coisa, assim. Eu imagino, não, inclusive, que deve ter alguma coisa querendo falar se já devem estar querendo citar o que aconteceu no último final de semana, que foi uma claro. organização de mulheres pelas redes sociais, assim. Acho que Uhum, hoje em uhum, dia isso uau. é a pauta. É Eu sim. Bom, vou muito desligar, só que eu tenho obrigada. daqui a Sim, pouco ir para o imagina. lançamento. Sim, Mas aí imagina. eu vou te Bom, mandar. perfeito. Muito obrigada, Steph. Beijos. Tchau, até mais. Beijo. Tchau, tchau.